Fala, fala, tribo do PEC! Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Projeto Energia Crônica. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Se você está aqui dentro da nossa tribo do PEC, faz o seguinte, deixa um like, curte esse vídeo pra gente, deixa um coraçãozinho e, claro, deixa um comentário aqui, dá um oi pra gente, fala que você está aqui, vamos trocar aqui mensagens através dos comentários, a gente não está conseguindo te ver, mas consegue ver os seus comentários aqui no comentário, logo abaixo, então deixa um oi, porque nessa dica rápida, o episódio de hoje é uma dica rápida que a gente tem para você, mas é uma dica rápida, mas muito importante, né, Eva? A gente vai estar falando aqui sobre... Esqueça o que você come. É isso mesmo. Deixe de lado, você vai entender o porquê aqui, deixe de lado agora mesmo o que você está comendo não é importante. Como assim, Bruno? Claro que é importante. Calma, você vai entender aqui. Você vai entender que existem duas outras coisinhas aqui em relação à sua alimentação que são tão importantes quanto o que você come, tá? Mas por agora, esqueça se você está comendo carne, se você está comendo peixe, açúcar, se você está fazendo uma dieta vegetariana, vegana, low carb ou paleo, não interessa o que você está comendo. Sabe por quê? Porque também existem esses dois outros pontos, né, Vá? É isso que a gente vai estar falando hoje. Pois é, posso falar já o que é os dois pontos? Vamos lá, revela, a gente vê muita gente aqui na tribo. Vanessa, Bruno, tô comendo isso, é bom? Tô comendo aquilo, é bom? Olha, eu como bastante saudável, mas eu continuo tendo problemas. Pessoal, por que será? Né? Tem vários fatores, mas hoje a gente vai falar de duas palavrinhas para você guardar para o resto da sua vida, né? Não interessa o que você come sem você lembrar dessas duas palavrinhas que você vai conhecer hoje, que é quando e como. Como assim, Vanessa? Quando você come e como você come. Isso daí, se você pensar só no que você está comendo, sem pensar no quando e no como, você não resolve a questão, né, nutricional aqui. Para tudo, Bruno e Vanessa. Como assim? O que vocês estão falando? É óbvio que o que mais importante é o que eu estou comendo. Se eu estou comendo açúcar, se eu estou comendo farinha de trigo, se eu estou comendo X, Y, Z. Isso é o que importa. O que importa é o que eu estou comendo. Todo o resto não interessa. Bom, como vocês sabem aqui dentro do projeto, talvez você seja novo aqui, talvez não, mas existem 4 pilares que você precisa trabalhar dentro da sua vida. Campo energético, corpo, mente e ambiente. Então, existem vários fatores dentro da sua vida, dentro da sua saúde, que você precisa estar trabalhando como se fosse uma máquina. Hoje aqui a gente está falando só de um tópicozinho relacionado à parte da alimentação. E quando a gente fala sobre essa questão do o que você come, é em relação à composição dos seus alimentos. Porque a gente vê as pessoas muito preocupadas só com essa questão do que você está comendo. E se você quiser saber mais, óbvio, a gente tem outros episódios sobre essa questão do o que comer, que a gente não é que a gente está falando que não é importante, é óbvio que é, mas não é só isso em relação à alimentação. O que você come é importante, então tem 3 pontos em relação à alimentação. Anote isso no caderninho do PEC, porque isso aqui é importantíssimo. Tá pronto? Anote aí. Em relação à alimentação, 3 pontos-chave. Número 1, o que você come. Claro, então, a composição da sua refeição. O episódio dos 4 a gente tem episódios aí falando sobre isso aqui dentro do projeto. Esse é o ponto 1, o que você come. Ponto número 2, como você está comendo esse alimento. E ponto número 3, quando você está comendo esse alimento. Agora a gente vai estar focando, então, aqui no o que, no quando, desculpa, quando você está comendo, e vamos falar sobre como você está comendo. Deixa eu te dar um exemplo aqui, para você entender mais essa questão do... A Vá quer falar alguma coisa antes, Vá? No que, pessoal, a gente tem outros episódios, né? Você não deve comer os 4 venenos e as 2 estrelas, como a gente ensina para vocês. Confira os episódios que vocês vão entender esses termos, né? Então, evitem os 4 venenos e as 2 estrelas. Porém, você precisa ir além. Você precisa focar no como você vai se alimentar e no quando. É isso que a gente vai explicar aqui. E quando a gente fala sobre o como você está comendo, existem vários outros pontos aí em relação a isso. Por exemplo, aqui, nesse momento, todo dia de manhã, eu levo a Moaninha, a nossa filhinha, a gente tem uma filhinha de 3 anos e meio nesse momento, e ela vai para a escolinha.
E de manhã eu levo ela no carro, hoje nesse momento é cerca de 6, 7 minutinhos de casa, a escolinha da Moana. E no carro, quando eu estou passando com ela, muitas vezes eu olho para o lado e aí tem um monte de gente que comendo no carro, comendo o seu café da manhã, lá são 7 horas, 7h30, 8 horas da manhã, as pessoas estão lá comendo o café da manhã dela no carro, sem estar presente, na correria. Ou seja, pode ser a refeição mais saudável do mundo, mas se aquela pessoa está com pressa, se ela está num processo ali de estresse, de alerta, porque ela está dirigindo, ela não está relaxada, ela não está presente com o alimento, ela está simplesmente dirigindo totalmente, né, focada na direção e colocando a comida para dentro. Você acha que aquela refeição vai ser digerida da mesma maneira? É claro que não. Então, o como você está comendo é muito importante. Você precisa estar relaxado, com calma, sem estresse, presente para fazer as suas refeições. Esse é um ponto em relação ao como. Existem outros. Pois é, em relação ao como, só para vocês entenderem, todo o processo digestivo ele precisa ser ativado. Já falei isso outras vezes aqui, mas é simples. Vou tentar falar da maneira mais fácil para você entender. A sua digestão precisa ser ativada, como se fosse, né, ligar a luz. Enquanto você não for lá e ligar, a luz não acende. Então, você precisa ir lá no interruptor e apertar o botãozinho. A sua digestão também, ela precisa ser ativada. E simplesmente, meus queridos, se você está estressado, a sua digestão é impossível dela ser ativada. A digestão só funciona no organismo humano quando ele está em modo parasimpatético, que é isso que o Bruno acabou de falar, relaxado. Então, a analogia com os japoneses, imagina os japoneses como eles comem, né? Aquele restaurante japonês, uma coisinha de cada vez. Eles são uma das populações que menos tem problemas digestivos. Por quê? Porque o como deles, eles comem devagar, eles estão ali presentes, estão ali devagarzinho, sem estresse. Se você está correndo, seja no carro, seja no meio de pé, correndo, se você está estressado e não está com a cabeça na lua no momento da sua refeição, você está em estado de alerta, como o Bruno falou, a sua digestão simplesmente não vai ser ligada, não vai ser ativada. A comida entra e sai do mesmo jeito, sem ser digerida, você não absorve nada, enfim, nada vai funcionar dessa maneira. Portanto, reflita, como que você está comendo as suas refeições neste momento? Deixe um comentário aqui pra gente. Como é que você faz? Você senta, você está presente, está relaxado? Ou você está comendo na correria, dentro de um carro, assistindo televisão, no seu celular, no scrolling sempre totalmente não presente, está totalmente desvirtuado, está com estresse, está com a cabeça em outro lugar? Como você está comendo? Um outro ponto em relação a isso, bem rápido, né, já que essa é uma dica rápida aqui para você hoje, em relação ao como, é a sua mentalidade. Qual que é a mentalidade que você está comendo aquela refeição? Porque você pode estar comendo uma refeição super saudável, mas achando, putz, que saco, eu não quero ficar comendo essa refeição saudável, eu quero mesmo comer minha pizza todo dia, eu quero mesmo, é o meu pão, ainda você está com essa mentalidade de sofrimento, de restrição, que você está se sentindo depravado dos alimentos ali naquela refeição. Então, se a sua mentalidade, se a sua mente está com aquela questão de sofrimento para algo que você está comendo, mesmo que seja ali a comida mais saudável do mundo, você também não vai estar absorvendo da maneira correta, porque a sua mente está te prejudicando, te bloqueando com essa mentalidade. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá vendo aqui como é que o buraco é mais embaixo? Como que não é só o que você está comendo? Não. Como você vai comer a sua refeição também é muito importante. E aí, o nosso terceiro ponto. Quando você está comendo? Como assim, Bruno, Vanessa? Quando? Eu como quando eu quero, eu como quando eu tenho que comer, quando é o horário para eu comer. Eu não penso nisso. Quando? A minha nutricionista mandou eu comer de 3 em 3 horas. Opa, comer de 3 em 3 horas? Será que é bom? Será que isso é saudável ou não? Na verdade, a gente tem um outro episódio aqui, episódio número 217, dentro do nosso podcast, dentro do canal do PEC, falando sobre isso, se é um mito ou se é verdade. Confere lá que a gente não vai revelar. Mas em relação ao quando aqui, isso é importante. Os horários das suas refeições. Porque o seu organismo, o organismo humano, ele funciona num ritmo chamado ritmo circadiano, que é o horário biológico do seu organismo.
E esse ritmo circadiano, ele tem um funcionamento dos horários, de acordo com a luz e de acordo com a noite. Só para te dar um exemplo clássico aqui, para você entender, para ficar bem simples de você entender a influência do quando que você está comendo os seus alimentos. Por exemplo, digamos que você vai dormir às 10 da noite. E aí, chega lá, 9 da noite, você vai lá e come a sua janta. Às 9 da noite, come lá um prato de comida, seja lá o que for. Pode ser saudável, pode ser a melhor refeição do mundo, pode ser a pior refeição do mundo, não interessa o que. E não interessa também aqui como. Mas simplesmente você vai lá e come às 9 da noite antes de dormir. Isso vai estar afetando a digestão desses alimentos. O quando? Porque você não deveria estar comendo muito próximo do horário que você vai dormir. Isso é totalmente não recomendável, porque a sua digestão vai estar trabalhando e você foi lá dormir. Então, você tem que dar um tempo mínimo aqui. A gente gosta de 4 horas, é o ideal. 2 horas no mínimo do mínimo, entre a sua última refeição e o horário que você vai dormir. Então, se você for para a cama às 10 da noite, idealmente falando, a sua última refeição, o que você bota de alimento dentro para sua boca, deveria ser por volta das 6 da tarde. Pode ser um pouquinho mais, às 7? Pode. Depende muito também de uma outra coisa, da luz, né? Pode falar um pouquinho sobre essa questão da luz, de como que influencia os horários do quando, aqui que a gente está falando. Mas então, cerca de 4 horas antes do horário que você vai dormir. É o ideal para o seu organismo digerir, para o seu organismo estar preparado para dormir, e isso vai estar influenciando demais a sua saúde. O jejum intermitente justamente trabalha muito com essa questão do quando. A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre o jejum, mas justamente trabalha com os horários específicos das suas refeições. Pois é, queridos, quando, né, tem a ver com a luz, mas acho que é o jeito mais fácil de vocês entenderem. A gente precisa de um jejum mínimo, jejum ideal, sem falar, né, essa coisa de jejum intermitente que está na moda agora. O jejum ideal para o corpo humano funcionar é de 12 horas. Né? Então, quando você está fazendo a sua primeira refeição? Se você está se alimentando às 10 horas da noite, indo dormir à meia-noite e acordando às 6 da manhã e tomando seu café, pelo amor de tudo, né? Tá tudo errado aí. Você não está respeitando o quando, nem para a última refeição e nem para a primeira. A gente precisa de 12 horas de intervalo entre as refeições, né? Enquanto fazer esse período de pausa para o seu corpo se recuperar entre as refeições. Então, a gente sempre fala aqui, é ideal você ter um jejum mínimo, sempre. Isso não é nem considerado jejum, que é esse ideal de 12 horas. Então, quando você faz a sua primeira refeição, é importante também. E falando da luz, eu acho que uma dica fácil de dar para eles, façam as suas refeições enquanto, né, o sol estiver presente. Esteja você aonde estiver, a sua última refeição deve ser feita próximo ao pôr do sol. Então, o sol se pôs, é um sinal para o seu corpo que você deve estar ingerindo sua última refeição, e aí, depois disso, você vai dormir, depois aí de umas 4 horas, como a gente falou. Estão entendendo por aqui que não adianta você comer a refeição perfeita se você comer ela correndo, ou se você comer ela com um período muito curto, for comer às 11 da noite e acordar e comer de novo às 6 da manhã. Eu acho que com esses exemplos, espero que você esteja entendendo. Ficou claro? Quem está aqui, deixa um comentário para a gente se ficou claro. Não é só o que você come que é importante, mas sim também o como, a maneira como você se alimenta e o quando, os horários das refeições que você está fazendo nos horários corretos também vão interferir na sua saúde. E, é claro, os nossos 4 pilares. Pessoal, a gente só falou aqui de uma dica dentro de um dos pilares na questão da alimentação. A alimentação é uma pecinha do quebra-cabeça, vai muito além. E se você quiser saber como ter saúde de verdade, como ter energia 24 horas por dia, saúde 365 dias por ano no século 21, a gente tem um guia falando sobre esses 4 pilares, totalmente de graça no nosso site www.projetoenergiacronica.com. Tem lá o guia completo dos 4 pilares que vai te libertar, que vai realmente abrir a sua mente para horizontes que você nem imagina ser capaz. E também, se você está aqui dentro da nossa tribo do PEC, se você está escutando isso aqui dentro do nosso canal do Facebook, do grupo do Facebook, a gente tem um pedido para você.
Faz o seguinte, convida um amigo seu para participar do grupo, um familiar seu. A gente agradece demais, porque assim a gente consegue crescer a nossa tribo do PEC com pessoas que realmente querem transformar a saúde de verdade. Então vem aqui, convide e vamos que vamos. Lembre-se, 3 pontos em relação à alimentação: o que você come, como você come e quando. Pois é, meus queridos, tudo que vocês estão escutando aqui é fundamental para que você possa ter saúde, né? Então, com certeza, você transmitir essa mensagem para os seus amigos, convidar outras pessoas para escutarem a verdade é vital, é fundamental. Então, você está aqui, você está livre para convidar quem você quiser salvar. Vem com a gente, vamos que vamos. É isso aí, espero que você tenha curtido a dica rápida de hoje, meus queridos. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí mesmo, você aí consiga viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. Gratidão, galera. Até!